Seja bem-vindo ao canal Spartan King. Todo mundo que passou pela escola conhece e sabe quem é o bigodinho alemão, e o que ele fez. No vídeo de hoje vou falar sobre como esse homem chegou ao poder. Nesse vídeo, quando eu for me referir a ele, estarei falando bigodinho, ou simplesmente esse homem. Se eu falar seu nome, será poucas vezes. Então, antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe o like. Este vídeo tem como objetivo narrar a história de um ditador, embasado em fatos históricos verídicos. É importante ressaltar que não temos qualquer intenção de promover, apoiar ou incentivar qualquer ideologia nazista ou qualquer forma de extremismo. Nosso único propósito é fornecer uma perspectiva histórica precisa e educativa. Repudiamos veementemente qualquer forma de discriminação, ódio ou violência. Esperamos que este conteúdo possa contribuir para uma compreensão mais ampla dos eventos históricos e suas consequências. Quem era Adolf Hitler? Ele foi um líder político alemão que se destacou como ditador do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido em Braunau, Áustria, em 20 de abril de 1889, ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães em 1919, que mais tarde se transformaria no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como o Partido dos Nazis. No contexto do nazismo, o alemão desempenhou papéis cruciais. Ele tornou-se o Führer, que é o líder do país, em 1934, consolidando seu poder e estabelecendo um regime autoritário. Para ele, o nazismo era uma ideologia caracterizada pelo nacionalismo extremo, o antissemitismo virulento e a crença na superioridade racial ariana. Seu objetivo era criar uma Alemanha unificada e purificada etnicamente, promovendo uma visão distorcida da superioridade da raça ariana. Na Alemanha, ele implementou políticas discriminatórias, incluindo a perseguição aos judeus e outras minorias. E promoveu uma repressão sistemática contra dissidentes políticos. Em 1939, suas ambições expansionistas levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Um conflito devastador que teve repercussões globais. O legado que esse homem deixou foi trágico e infame. Seu regime causou o fim de milhões de pessoas, incluindo o genocídio sistemático e gigantesco de 6 milhões de judeus no Holocausto. Além disso, as atrocidades cometidas durante seu governo e a Segunda Guerra Mundial levaram a uma reconfiguração geopolítica significativa e profundas reflexões sobre os perigos do extremismo, autoritarismo e intolerância. O nazismo e as ações desse ditador representam um dos capítulos mais sombrios da história moderna, servindo como um lembrete constante dos horrores que podem ocorrer quando ideologias extremistas encontram apoio e poder. Mas, você sabe como Adolf Hitler chegou ao poder? Antes de você saber sobre isso, devemos ver quem era ele, antes do poder. Um dos homens considerado o mais cruel de toda essa era, nasceu em 20 de abril de 1889, em Braunau, na Áustria, que era um império nessa época. Era filho de Alois Hitler e Clara Pouzou. Agora sabemos de onde vem esse sobrenome. Seu nome completo era apenas Adolf Hitler. Seu pai, Alois, era um funcionário público aposentado, enquanto sua mãe, Clara, era a dona de casa, que era costume nessa época. Ele teve 4 irmãos, porém, apenas ele e sua irmã mais nova, Paula, sobreviveram até a idade adulta. A sua infância foi marcada por desafios familiares, incluindo a perda de 3 irmãos mais velhos antes de seu nascimento. A família mudou-se para Linz, Áustria, onde ele frequentou a escola primária e secundária, mas seu desinteresse pelos estudos resultou em um relacionamento conturbado com seus professores. Após a morte de seu pai em 1903, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi rejeitado 2 vezes. Isso parecia ser um sonho que ele tinha.
Ele então se mudou para Viena, onde sobreviveu fazendo trabalhos temporários e vendendo suas pinturas, embora sua carreira artística não tenha prosperado. Em 1913, Hitler mudou-se para Munique, Alemanha, buscando evitar o serviço militar na Áustria. No entanto, com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, ele voluntariou-se para o exército bávaro. Durante a guerra, ele serviu como soldado, sendo ferido 2 vezes e condecorado com a Cruz de Ferro por sua bravura. Sua experiência na guerra teve um impacto significativo em sua visão de mundo, alimentando seu nacionalismo e descontentamento com o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas penalidades à Alemanha após a derrota na guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, ele começou a se envolver em atividades políticas. E é aqui que começa a sua ascensão ao poder. Em 1919 ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, na cidade de Munique. O partido foi fundado por Anton Drexler, um ferreiro, e Karl Arrer, um jornalista esportivo. No ano seguinte, em 1920, o nome do partido foi alterado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, conhecido como Partido Nazis. O jovem Hitler foi apresentado ao partido por um de seus superiores no exército, capitão Ernst Röhm. Hitler inicialmente participou como informante, pois mesmo que ele tivesse entrado para o partido, ele tinha algumas ideias que passariam longe de socialistas, mas também tinha ideias socialistas que ele apoiava. Ele logo se destacou como um orador bem carismático e ardente, ganhando o respeito e a confiança entre os membros do partido. Mas em 1921, ele foi nomeado líder do partido. As ideologias do Partido Nazis eram marcadas pelos elementos nacionalistas extremos, antissemitismo, racismo e uma visão expansionista. O partido buscava unificar o povo alemão, promovendo a superioridade racial branca, não qualquer povo branco, e sim uns que eram chamados de raça ariana, e denunciando grupos considerados os não-arianos, que é o povo negro, outros povos e especialmente judeus. Como líder do partido, ele desempenhou um papel crucial na elaboração e propagação dessas ideologias. O Partido Nazis defendia a criação de um Estado alemão autoritário, com uma forte liderança centralizada. Ele compartilhava dessas visões e, ao se tornar o Führer, consolidou seu poder sobre o partido e, eventualmente, sobre o governo alemão. Quando entrou no partido, ele adicionou elementos de propaganda eficaz e manipulação emocional, o que aumentou sua popularidade e permitiu a ascensão do nazis como um movimento político significativo na Alemanha. A bandeira dos nazis era vermelha com uma suástica negra no centro, um símbolo que foi apropriado pelos nazis e que, historicamente, tinha outras associações em várias culturas antes de ser distorcido pelo regime nazis. A suástica é uma cruz com braços dobrados. Era usada pelos nazis como um emblema de sua ideologia, representando erroneamente uma noção distorcida de superioridade racial ariana. A ascensão de um ditador. Adolf Hitler ascendeu ao poder na Alemanha em meio a um período de instabilidade política e econômica. Antes de sua ascensão, a República de Weimar enfrentava desafios significativos, incluindo a crise econômica após a Primeira Guerra Mundial e a humilhação do Tratado de Versalhes, porque da Primeira Guerra a Alemanha foi o país que mais sofreu sanções e perdas, de todos os outros. O presidente da República de Weimar em 1933 era Paul von Hindenburg, um líder conservador. Ele alcançou o poder através de uma combinação de estratégias políticas e manipulação emocional. Em 1923, ele tentaria dar um golpe de Estado, mas não deu certo e após o fracasso da tentativa de golpe, ele foi preso. Ele poderia ter sido morto nessa época e acusado de traição, mas foi condenado somente a 5 anos de prisão. No entanto, Hitler cumpriu apenas 9 meses de sua sentença e aproveitou o tempo na prisão para escrever Mein Kampf, uma obra que promovia suas ideias políticas.
E nacionalistas, após sua libertação, ele adotou uma abordagem astuta para conquistar o apoio do povo alemão. Ele explorou a insatisfação pública com as condições econômicas e políticas da época, prometendo restaurar a grandeza da Alemanha e culminar uma suposta ameaça judaica. Também se valeu de uma forte campanha de propaganda, utilizando técnicas de retórica persuasiva e simbolismo para criar uma imagem de si mesmo como um líder carismático e messiânico. Em 1933, Hindenburg fez uma coisa terrível. Algo que não era para ser feito, ele nomeou Adolf Hitler como chanceler da Alemanha, acreditando que poderia controlá-lo. No entanto, só em 1934, com a morte de Hindenburg, ele consolidou seu poder como Führer, combinando os cargos de chanceler e presidente, estabelecendo um regime ditatorial, que ficaria conhecido como ditadura nazis. Uma vez no poder, ele agora podia fazer o que ele quisesse. Então começou a mostrar sua verdadeira face. Ele implementou uma série de mudanças radicais na Alemanha, suprimindo a oposição política, controlando toda a mídia e perseguindo grupos minoritários, especialmente judeus. Ele também promoveu políticas expansionistas, buscando restaurar o território perdido e estabelecer a hegemonia alemã na Europa. Quanto à sua posição política, o Bigodinho é de uma ideologia de extrema-direita, devido ao seu nacionalismo extremo, autoritarismo e elementos racistas e fascistas, que são elementos de extrema-direita, mas também ele tinha elementos socialistas. E se tem uma coisa que causa muito alvoroço, e a ideologia desse partido, é de direita ou de esquerda. Esse assunto é um tema muito explorado e debatido em virtude de todo o alcance que esse partido político alemão alcançou e das consequências de sua ideologia. O nome do partido é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por ter o nome o socialista estampado no nome do partido, todos dizem que ele é um partido socialista. Mas não é bem assim. Hitler disse em seus discursos, 1910 e 1920, várias vezes, a questão da destruição da ideologia marxista dentro da Alemanha. Em seu livro, Mein Kampf, ele culpa o marxismo socialista e os judeus pelo estado econômico da Alemanha. Ele também defendia uma Alemanha nacionalista. E criticava muito o capitalismo também. Quando Hitler alcançou o poder, social-democratas e comunistas alemães foram os primeiros a sofrerem as consequências das perseguições antes dos judeus. Hitler era um grande crítico do socialismo e comunismo. Em seu livro, ele destrói o socialismo e comunismo, culpando os judeus e afirmando que os judeus formavam cartéis detentores dos meios de produção para oprimir o povo trabalhador alemão, já o socialismo pelo que aconteceu com os alemães na Primeira Guerra. Muitos defendem que ele é de esquerda e outros de direita, mas há aqueles que dizem que o nazismo não pertence nem à esquerda e nem à direita. Para poder explicar mais sobre esse assunto, devo fazer um vídeo explicando mais sobre isso, já que é algo que não vai ser explicado em poucos minutos. Não importa a que lado ele era, e sim, quem ele era, ditador. Em relação aos outros países, adotou uma política externa agressiva, buscando expandir o território alemão e estabelecer a dominação sobre a Europa. Ele ordenou a invasão à Polônia, justificando-a com falsas alegações de ataques poloneses à fronteira alemã. Este evento marcou o início de um conflito global que teve consequências devastadoras para milhões de pessoas em todo o mundo, o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. E foi dessa forma que o bigodinho alemão chegou ao poder. Você se lembrava ou sabia de tudo isso que te contei? Escreva nos comentários aí embaixo. Esse foi o vídeo de hoje, então se inscreva no canal e deixe o like.